Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa manhã, porque as suas misericórdias, Senhor, elas se renovaram sobre as nossas vidas nessa manhã, e nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra não volta vazia, ela cumpre o teu propósito, Senhor. Por isso nós clamamos agora, para que o Senhor, ó Deus, possa realmente vir nos transformar com a tua palavra, que nós saiamos dessa aula, todos nós, ó Pai, não como nós nos achegamos aqui agora, mas diferentes, ó Pai, mais e mais parecidos com aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar encontrando as nossas necessidades nesse dia, de cada um de nós, ó Pai, e que o Senhor esteja trazendo uma palavra rema para cada um nas nossas casas, nossos lares, aonde quer que nós estejamos agora, Senhor. Incomode-nos com teu Santo Espírito, ó Deus, para te buscarmos mais e mais, e glorificarmos o teu nome, Senhor, nesse dia e na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica-nos, limpa-nos e torna-nos agora canais, ó Pai, livres para receber o que o Senhor tem para nós. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que o Senhor tem. Em nome e para a glória de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém, sim. Irmãos, nós temos um assunto hoje que é extremamente vasto, na questão de que ele não se esgota. Então, procuramos aqui trazer de maneira simplificada e tentar mostrar de uma maneira geral a importância do que nós vamos ver hoje, do assunto que nós vamos ver hoje, né? Nosso texto base, embora nós vamos ter outros textos aqui, perdão, irmãos, nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Essa aula, irmãos, ela tem a sequência do que nós já estamos vendo desde janeiro, sobre toda a questão do que Jesus fez por nós, né? Nós estarmos agora com livre acesso ao Santíssimo Lugar, e nós termos a importância na nossa vida, a necessidade da busca da santificação. E hoje nós vamos tratar especificamente sobre o nosso corpo ser santuário do Espírito Santo, né? Então diz assim 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, vamos entender um pouquinho isso aqui. Nosso corpo aqui, e nós estamos falando de corpo de maneira geral, o corpo físico, mas tudo que diz respeito à nossa pessoa, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: não somos donos de nós mesmos, ok? Então, hoje, o que a gente vê, a marca que a gente vê na sociedade hoje, no geral, em qualquer lugar que a gente vá, é que as pessoas, elas julgam ser donas dos seus próprios corpos, né? Do seu nariz, digamos assim. Nós não somos donos de nós mesmos, queridos. E principalmente falando de nós, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, lavados e comprados no sangue dele, nós temos que entender o seguinte: Deus nos criou. Então nós estamos aqui porque Deus determinou que eu e você estivéssemos. Se nós não teríamos nascido. Tá? Toda pessoa está na terra porque Deus determinou que fosse assim sua vontade. Senão nós não estaríamos aqui. Segunda coisa, Jesus nos salvou. Então ele nos comprou por um preço de sangue. E terceira coisa, o Espírito Santo faz a sua habitação dentro de nós. Então vocês estão vendo que nós pertencemos a Deus, a Trindade bendita, tá? Porque ele nos criou, o Pai nos salvou através de Jesus e o Espírito Santo habita em nós. Isso significa que nós não temos direito a nada em relação à nossa vida e ao nosso corpo. Nós somos o que então? Nós somos mordomos da nossa vida e do nosso corpo. E nós vamos prestar contas a Deus do que a gente faz com a nossa vida e com o nosso corpo, queridos. A palavra mordomo significa despenseiro. É aquele que administra os bens de outra pessoa.
tudo pertence ao seu Senhor, ou seja, ao dono daquilo tudo que ele administra, né? E quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade daquilo que pertence ao seu Senhor, ele torna-se infiel ao seu Senhor. Então nós estamos aqui meramente como administradores do nosso corpo e da nossa vida. Ela pertence única e exclusivamente a Deus. E quando nós não fazemos isso corretamente, nos tornamos infiéis a Deus, certo? Uma vez que o crente, então, é templo do Espírito Santo, nunca podemos pensar e agir de forma independente daquilo que o Espírito Santo quer para nós. Nós temos que agir e pensar no nosso dia a dia e usar o nosso corpo de maneira... Que maneira? Da maneira como o Espírito Santo nos guiar, de acordo com a vontade dele. Queridos, vamos lá. Esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês, ele diz assim, ó, o versículo 19 de 1 Coríntios 6. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. A palavra santuário aí, naos, significa parte do templo aonde o próprio Deus habita. É a morada de Deus. Lá pensando no templo de Jerusalém e no tabernáculo, esse lugar aí, chamado santuário, a palavra no original é o Santíssimo Lugar. Ok? Então, aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Nosso corpo agora, ele é o Santíssimo Lugar. Por quê? Porque Deus habitava lá, a glória de Deus estava lá. E a glória de Deus agora habita em nós. Ok? E a palavra corpo, que é soma, que aparece aí, é o corpo físico, o corpo humano, o corpo carnal, mas também é o corpo, queridos, aonde o Espírito Santo habita. Ok? Isso significa o seguinte, que este corpo, Cristo também vai salvar. Porque o que acontece? No momento nós estamos presos ainda a essa terra, ok? A esse corpo carnal que está caído. Mas Jesus, ele não salvou somente a nossa alma, o nosso espírito. Jesus nos salvou por completo. Isso significa que esse corpo que nós temos aqui, que a gente pega nele, cuida dele todo dia, que nós poderíamos dizer também que esse corpo está ligado à natureza humana caída pelo pecado, esse corpo será redimido. Ele também vai ser transformado. Então, Jesus, né, quando vier nos resgatar, nos buscar, nos levar para junto dele, na sua segunda vinda, vai acontecer o quê? Nosso corpo será glorificado. Então, esse corpo vai o quê? Ele vai ser transformado num corpo sem pecado. Então, é por isso que nós temos que cuidar também desse corpo, porque Jesus dá muita importância à nossa vida como um todo. Ele nos salva como um todo. Certo, queridos? Bom, então aqui eu tenho um texto bíblico para ilustrar isso, que é Mateus 27, versículo 52, que diz assim: quando Jesus morreu na cruz, ok? Logo após a sua morte, na verdade, ali ligado à morte e à ressurreição dele, naquele período ali, que a Bíblia vai relatar que algumas coisas acontecem. Entre elas está escrito isso aqui: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, que naquele momento, corpos que estavam já ali mortos, já decompostos, praticamente só ossos, que estavam ali, esses corpos se tornaram o quê? Corpos que saíram daí glorificados, eles se levantaram, ressuscitaram, Isso é muito interessante, porque isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que Jesus, quando morreu e ressuscitou, isso prova para nós que ele veio também para salvar o nosso corpo, certo, queridos? A Bíblia não está dizendo que nós dormimos quando nós morremos, A palavra dormir aqui está relacionada ao corpo. É o corpo que fica morto, que vai entrar em decomposição na terra. Quando nós morremos, a nossa alma imediatamente estará na presença do Senhor, certo? Tem outro texto que diz assim, 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural,
ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que esse corpo natural que nós temos aqui, que é o que nós estamos tratando agora, que é templo do Espírito Santo, ele vai o quê? Se transformar num corpo glorificado. Corpo espiritual, queridos, não é uma alma penada, é um corpo. Jesus está com o corpo no trono de glória. Ele ressuscitou. Tanto que quando você pega lá todo aquele período que Jesus ressuscitou e ficou na terra, tá? Todos aqueles dias, aquelas semanas que ele ficou aqui, você observa que Jesus caminhava de um lado para o outro e ele comeu com os discípulos. Então ele é um corpo mesmo, mas é o corpo já transformado. Então isso tudo vai ressaltar a importância do nosso corpo, né? Isso nos remete então, queridos, mais ainda, né? A urgência da santidade na nossa vida todos os dias, buscarmos isso. Para isso nós temos que fazer o quê? Fazer morrer todos os dias as obras da carne, né? Esse corpo tem que estar morto para suas concupiscências carnais. Vou falar já disso. Cada um, queridos, diz a Bíblia, cada um de nós é tentado pelo nosso mau desejo. Aonde que está isso? Está lá em Tiago 1, de 13 a 15. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o que acontece? Nossa natureza humana, nossa carne, ela é diariamente tentada. Através do quê? É isso que nós vamos tratar hoje. Através do que nós vemos, do que nós ouvimos, tá? Nós vamos relatar mais essas partes. E daquilo que a gente fala, ok? Queridos, essa tentação, na verdade, é o quê? Ela nos atrai. Ou seja, é a cobiça, ela é algo que a carne gosta de fazer. Ela se satisfaz com essa cobiça de tentação. Só que uma vez que a tentação entra e nós não imediatamente repelimos e confessamos e deixamos, ela vai gerar o pecado. E o pecado vai gerar a morte. E o diabo sabe exatamente aonde nos tentar, viu, queridos? Ele é, digamos assim, vou usar um termo até estranho, mas ele é um grande psicólogo. Ele estuda o ser humano desde que Adão e Eva foi criado. Então ele sabe aonde o ser humano cai e onde você cai e onde eu caio. Ele sabe disso, tá? Queridos, alimentar o nosso espírito com as coisas de Deus é algo essencial no nosso dia a dia. Ou alimentamos a nossa alma, nosso espírito e até mesmo o nosso corpo, com os nossos olhos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos, ou nos alimentamos diariamente das coisas do Senhor, ou nós fortaleceremos cada vez mais a carne que vai dominar, vai ser dominada pela cobiça, e ela vai gerar o pecado, ok? Enquanto estivermos nessa terra, irmãos, dominados pelo pecado, precisaremos lutar contra a vontade da carne 24 horas do dia. A carne, ou seja, esse corpo caído aqui nessa terra, o corpo não se converte. Aqui, entenderam, irmãos? O corpo será transformado ainda. Aí sim, né? Será transformado e convertido ao Senhor. Mas enquanto o corpo carnal estiver aqui, o corpo carnal não quer Deus. Ele não aceita. Ele não se converte. Ok? E aí, o que acontece? Gera concupiscência, que está lá em Gálatas 5, 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Esse Espírito aí é com letra maiúscula, Espírito Santo. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito Santo. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Quando que acontece essa guerra? O tempo inteiro. Tá? Por isso que nós temos que levar sujeitos, ok? A cruz de Cristo e crucificar o nosso eu para que o Espírito Santo domine.
Concupiscência, queridos, significa um desejo desenfreado da carne. Um desejo tão grande que se você e eu não nos colocarmos na presença de Deus, a gente vai o quê? Deixar aquele desejo dominar a nossa vontade e nós vamos satisfazer o desejo. Isso é concupiscência. É preciso deixar então que o Espírito Santo assuma o total controle. Somente quem é verdadeiramente salvo por Jesus consegue isso, queridos. Por quê? Porque somente o salvo tem o Espírito Santo em si. Quem não tem o Espírito Santo não tem controle sobre a carne e sobre os desejos dela. E faz as obras da carne, ok? Bom, podemos dizer o seguinte, a tentação é quando desejamos aquilo que Deus restringiu, ok? Aquilo que Deus não quer que a gente faça. O pecado é quando o desejo nos domina. E aí a gente acaba o quê? Pecando. E Satanás, ele não trabalha em relação às obras da carne, ele não trabalha de acordo com a nossa inteligência, com aquilo que a gente raciocina. Ele trabalha na vontade nossa, na vontade carnal, nas nossas emoções, inclusive. Porque ele sabe que ali ele consegue fazer a gente cair mais rápido, ok? Porque a gente não vai o quê? Pensar, raciocinar. Nós vamos agir de acordo com a vontade. Isso se nós não estivermos firmados no Senhor, ok? Não podemos, irmãos, nos enganar achando que um culto abençoado, um estudo bíblico abençoado, uma música abençoada que a gente ouve, uma palavra, que isso vai nos encher do Espírito Santo para a semana inteira, não vai. Isso que nós estamos ouvindo hoje, está o quê? Nos satisfazendo agora, Deus está falando conosco agora. Só que eu vou precisar buscar a Deus, buscar a sua palavra, hoje, amanhã, depois da manhã, todos os dias. Tá? Por quê? Porque todos os dias a carne, ela precisa ser crucificada. O que ela ouviu hoje, o que ela aprendeu hoje, amanhã ela vai esquecer e vai querer dominar, tá? Então isso é todos os dias, é diário. Então vamos lá, 3 coisas importantes. Primeiro, cuidado com aquilo que nós estamos vendo. Vamos começar por aí? Cuidado com o que nós estamos vendo. Queridos, nós temos que prestar atenção naquilo que os nossos olhos estão colocando o seu foco. Eu vou mostrar daqui a pouco algo muito interessante, uma pesquisa que existe a nível mundial, só para a gente entender a importância disso, tá? Já já eu falo. O que vemos, queridos, aquilo que nós enxergamos, é o que chega mais rápido na nossa mente. Já é provado que nós somos muito visuais. Aquilo que a gente está vendo, realmente a nossa mente guarda muito mais rápido, tá? Ela assimila muito mais rápido, ela dá uma resposta imediata àquilo que a gente está enxergando, vendo, ok? O processo visual, queridos, informa para a mente que algo nos agrada ou nos desagrada e atrai a nossa atenção e a nossa vontade, certo? Somos bombardeados o tempo todo, com toda sorte de valores culturais, individuais e vários o quê? Mentiras e sofismas da mídia, da internet, da rede social, daquilo que você enxerga na rua. O tempo todo somos bombardeados com isso. Nunca fomos tão carregados de informações visuais que nos influenciam como nos dias de hoje. Irmãos, nunca uma geração lá para trás foi tão influenciada como agora, com o visual, com aquilo que se enxerga, tá? E isso nos leva a quê? Nos leva a querermos ser egoístas, promíscuos, orgulhosos, tá? Nos tenta ser assim, cheios de ira, de rebeldia. Somos o tempo todo desafiados a dar lugar a essas paixões carnais. Pode observar, você vê uma notícia na televisão, aquilo vai te provocar o quê? Ira, vai te provocar o quê? Rebeldia, vai te provocar emoções exacerbadas por aquilo que a gente está enxergando, tá? Há um texto, queridos, aqui na Bíblia, muito importante, que é Mateus, capítulo 6, ok? Mateus 6, versículos 22 e 23, nos diz assim: são os olhos
lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso é Jesus falando conosco, tá? Ele começa dizendo o seguinte: são os seus olhos a lâmpada do corpo. A palavra lâmpada aí, queridos, é literalmente luz que está num pedestal iluminando, clareando. Isso é a palavra lâmpada, ok? Os nossos olhos, então, são lâmpada para o corpo. Por quê, queridos? Algumas coisas interessantes aí. Primeiro, o olho é comparado a uma lâmpada porque mostra para o corpo para que lado que ele tem que se guiar. O movimento do corpo, ok? E esse mover do nosso corpo evidencia o quê? Aquilo que nós vamos fazer, as nossas atitudes. Então, isso é o que significa luz, no sentido do olho ser luz, lâmpada. Segunda coisa, os nossos olhos enxergam a luz, queridos. Tá? Daqui a pouco eu vou destrinchar um pouco melhor isso. Tudo que a gente vê em volta aqui é luz, é onda eletromagnética. Inclusive as cores que nós estamos vendo. Então a gente o quê? Se pauta, a gente age, toma decisões conforme aquilo que nós estamos vendo relacionado à luz do ambiente. Ok? Então por isso que Jesus vai dizer que os nossos olhos são lâmpada do nosso corpo. E ele diz uma coisa interessante: se os teus olhos forem bons. Já parou para pensar o que é olho bom? A palavra no grego aqui é aplos, que significa olhos claros. Ah, é claro de tonalidade? Não. Olha que sentido interessante. Esse sentido aqui, queridos, é o olho que possui um único foco. Tá? É olho sem distrações. Esse é o sentido que a palavra aqui grega está dizendo para nós, tá? É o olho que não se distrai com coisas desnecessárias, ok? Ele é o quê? Ele é uma visão única, ele é uma visão simples daquilo que ele quer, focado, é uma visão focado no saudável. Vamos entender então o que Jesus quis dizer com isso? Se os nossos olhos forem focados nele, que é a luz do mundo, tá? O que vai acontecer? Nós estaremos o quê? Sendo luz e iluminando o nosso caminho e iluminando o mundo para que as pessoas enxerguem Jesus. E aí a gente vai continuar o quê? Nosso foco, olhos bons é isso. Em Jesus, significa que o nosso olho não vai se distrair com o quê? Com as coisas desse mundo. Tá? Com aquilo que Satanás quer distrair a gente, para a gente perder o foco de Jesus, com aquilo que nós estamos enxergando, até os problemas, queridos, que a gente enxerga, são distrações para nós. Então ele diz o seguinte: se os teus olhos forem focados, se os teus olhos tiverem o quê? Tiverem a simplicidade de enxergar a mim, é o que Jesus está falando, tá? Todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será cheio do quê? Da luz do Senhor, através do Espírito Santo. Se, porém, os nossos olhos forem maus, e a palavra aí mal é poneros, eu já falei disso em outras aulas, tá? Só recapitulando. Poneros significa um olho corrupto ou corrompido pelo pecado. Uma visão corrupta, uma visão viciada. Tá? Um enxergar malicioso, um enxergar lascivo, um enxergar doente pelo pecado. Se o nosso olho tiver focado, tá? Nessa corrupção carnal, ok? Nesse vício que nós temos de só ver e querer ver aquilo que não é bom, o que vai acontecer? Se isso nos dominar, se isso for o foco, o que vai acontecer com a gente? Todo o nosso corpo estará em trevas, ou seja, todo o nosso corpo estará doente. É a mesma palavra aí, poneros. Doente pelo pecado. Aí ele dá uma advertência,
Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, ou seja, caso o nosso olho está focado nessas coisas, no pecado, ou seja, nas coisas doentias do pecado, ou seja, nas distrações do mundo, caso o nosso olho esteja focado nisso, grandes trevas serão a nossa vida. Deu para entender isso, querido? Sim? Quando ele usa no final aí, grandes trevas, ele está dizendo o seguinte, que como consequência disso tudo, nós estaremos dominados pelo poder das trevas, dominados pelo poder de Satanás. Por quê? Porque os nossos olhos estão focados no pecado, tá? Dominados pelas obras da carne e pelo poder do quê? Da sedução de Satanás. Olha como isso é importante, irmãos. Bom, vamos agora para a segunda coisa aqui. Cuidado com o que nós ouvimos. Ó, orelha. Cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. O ser humano é ávido por informação. Ávido. Quer saber cada vez mais, tá? Nós queremos ouvir. Se tem alguma coisa acontecendo ali, você quer saber o que está acontecendo. Ok? Se alguém começa a mencionar um assunto e para, a gente já fica, não, termina. Nós somos ávidos por informação. Acontece, queridos, que a má informação corrompe a nossa vida. Se ouvimos algo ruim, nós tendemos a reagir dessa maneira. E se a gente ouve algo ruim sobre alguém fala mal de alguém para nós, isso corrompe o que pensamos daquela pessoa. Então, o que acontece? A má informação nos corrompe. A boa informação edifica. Aí, a palavra de Deus diz assim em Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O que isso quer dizer, queridos? Significa o seguinte: cada vez mais nós vamos confiar em Jesus, quanto mais nós estamos o quê? Recebendo informação sobre Ele. Tá? A palavra ouvir aí significa tanto ouvir audivelmente, como prestar atenção num anúncio ou num relato. Olha o que diz Mateus 4:24, queridos. E a sua fama, está falando de Jesus, tá? Correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Quando Jesus percorria, queridos, todas as terras ali do Oriente Médio, naquele período, o que acontecia? Não tinha internet naquela época, não tinha como mostrar o quê? Visualmente o que Jesus fazia, a não ser para aquele grupo que estava vendo. Então a fama dele corria de que maneira? Boca em boca, era oral. Então o que as pessoas ouviram sobre Jesus, eles acreditavam. A fé deles aumentava e eles buscavam a Jesus. Então vocês estão percebendo aí que quanto mais nós ouvirmos a palavra de Deus, mais nós teremos boa informação dentro da nossa mente, e a nossa mente então vai processar o quê? Vai processar as obras do Espírito, o fruto do Espírito, e não as obras da carne. Olha que dado interessante aqui, na cultura grega da época, né? Nós falamos bastante sobre a cultura grega. Na cultura grega da época, ali, do primeiro século, né? Que Jesus e os apóstolos ali viveram, o termo akoe significa ouvir. É o termo que aparece aqui no texto que eu li para vocês de Romanos 10:17. Tá? Esse termo akoe era usado no sentido de ouvir os deuses, tá? Para os gregos da época. Ou seja, para todos aqueles que não... a sociedade em geral que não acreditava em Deus. Então, o que eles faziam? Existia nos templos pagãos dos deuses, entre aspas aí, gregos, imagens de orelhas, esculturas de orelhas que eles colocavam dentro dos templos, que significava o seguinte: a importância de ouvir os deuses falando. Eles entravam naqueles templos, eles falavam com aqueles que eles achavam que eram divindades, e as orelhas significava o quê? Que eles paravam para ouvir. É claro que não ouvia nada, né? Ouvia a voz de Satanás.
o que eles achavam que os deuses estavam falando. Interessante isso, porque a gente pega, né, a gente observa, por exemplo, o apóstolo João, quando ele vai escrever as cartas, ou melhor, a carta, que na verdade Apocalipse, né, é endereçada às 7 igrejas da Ásia, está lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Para cada carta, para cada igreja que ele escreve, ele termina dizendo o seguinte, ó, quem tem ouvidos deve ouvir, é o mesmo termo, acoe. Quem tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que João está fazendo aí? O apóstolo João está dizendo o seguinte, ele está mandando essas cartas para igrejas de gregos e gentios convertidos, lá da Ásia. Tá? Ele está dizendo o seguinte, ó, quem tem ouvidos, vocês aí que dão tanta importância do ouvido, que os deuses estão falando com vocês, usem esses ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando com vocês através da igreja. Ouve o que Deus está falando para vocês, e não o que o mundo lá fora está falando, através do que vocês acham que as divindades estão dizendo, que a cultura grega está dizendo. Então, vocês percebem a importância disso, né, queridos? Daquilo que nós estamos ouvindo. Somos seduzidos por aquilo que a gente ouve também, tá? Não só pelo que vemos, ok? Quanto mais ouvimos, então, o que está na palavra de Deus, mais nós treinamos a nossa mente para não se corromper com as coisas do mundo. Mais nós somos o quê? Santificados com as coisas do Senhor. É importante aprender a ouvir Deus todos os dias. A palavra de Deus, ela deve ser uma audição antes de se tornar uma proclamação. Sabe o que é isso? Nós precisamos primeiro ouvir a palavra de Deus, aprender, para depois proclamar para as pessoas, ok? Então, queridos, ouvir a Deus está relacionado a atendê-lo, a obedecê-lo. Jesus disse assim em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. A ovelha tem que aprender a ouvir a voz do pastor, e o pastor é Jesus. E quando nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus, a gente segue a Jesus, e não a outro que é mercenário, se passando muitas vezes por Jesus e imitando a voz dele. Então, cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Como é que a gente aprende a ouvir Deus? Através da sua palavra e falando com Deus todos os dias. Ok, queridos? Próximo aí, terceiro tópico. Cuidado com aquilo que nós falamos. A boca, ok? Irmãos, tem um texto aqui que é Colossenses 4, versículo 6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós temos que ter as palavras corretas na hora certa. Muitas vezes nós fazemos o quê? Falamos por impulso, falamos o que não deve, e depois não tem como resgatar essas palavras. Palavras agradáveis. Sabe o que é palavra temperada com sal? Palavra com sabedoria. Palavra com discernimento, palavra que você sabe que vai atingir a alma do outro e não vai aborrecê-lo. Isso são palavras temperadas. Efésios 4, 29 diz assim, irmãos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Sabe o que significa a palavra torpe? A palavra torpe aí é sapros, que vem de saprófico, tá? Na biologia, que são aqueles seres vivos que se alimentam de coisas mortas. Sapro significa podre, corrompido,
o que está pútrido, de má qualidade. Então, quando você sente o cheiro de um bicho que morreu, fedor, ou de algum alimento que apodreceu, isso é sapros. Palavra torpe é palavra podre, palavra pútrida. Isso tem a ver com várias coisas. O falar mal, isso tem a ver com palavrões, palavra que não cabe na nossa boca falar para quem é salvo em Jesus. Isso tem a ver com muitas vezes nós usarmos a palavra para sarcasmo, ou então para maldizer o outro, ou para atingir o outro. Queridos, a palavra de Deus então nos adverte contra a pecaminosidade de uma língua que muitas vezes é indomável. Em casa, queridos, vocês podem ler aqui, eu vou deixar o texto para vocês, dá uma lida em Tiago 3, nos versículos de 1 a 12, que vai falar ali da língua indomável, que a língua, na verdade, ela é como o quê? Ela é como uma serpente, ela é mal incontido. Uma vez que você fala, que nós erramos em falar, nós não conseguimos mais recolher isso. Então, quem não perde o equilíbrio em palavras é uma pessoa perfeita. Quem sabe o que fala na hora certa é considerado uma pessoa em equilíbrio. Temos que ter o cuidado com o que falamos. Uma palavra dita é como flecha lançada. Uma vez que você lança uma flecha, você não segura mais aquela flecha. Já foi, ela vai atingir o outro. A mesma coisa são as nossas palavras. Com a boca, nós podemos falar palavras que edificam, podemos glorificar a Deus, podemos abençoar o outro, mas também nós podemos amaldiçoar com a mesma boca, falar mal dos outros, palavrões, palavras podres, palavras que machucam, palavras que ferem, inclusive que faz isso com as pessoas que estão próximas de nós. Então, cuidado com aquilo que eu e você estamos falando. Eu quero terminar rapidamente aqui, queridos. Isso é algo que tem a ver aqui, é muito, digamos assim, atual. Eu quero rapidamente falar sobre isso daqui, porque eu não tenho muito tempo ainda. Vamos lá, nos próximos 5 minutos aí, quero falar algumas coisas importantes. Vivemos, então, queridos, em um mundo totalmente dominado pela tecnologia, certo? Principalmente a tecnologia da informação e as redes sociais, ok? Isso leva o quê? Leva o mundo todo a ter necessidade de novos meios para o entendimento do comportamento das pessoas, ok? Em uma cultura que é totalmente consumista. Principalmente agora, que todo mundo está meio refém da tecnologia por causa dessa pandemia. O que está acontecendo? Está se usando muito a tecnologia para se atingir as necessidades da pessoa e nem sempre as necessidades, aquilo que a pessoa deseja. Está se usando a tecnologia para atingir o quê? Aguçar os nossos desejos carnais. Falando no português, claro. Somos, queridos, olha, o ser humano de nascença, por causa da nossa natureza humana caída, isso é por causa do pecado. Nós somos consumistas. E ser consumista é ser consumista de tudo. É consumista de internet, consumista de entretenimento, consumista de bem-estar, consumista de prazer instantâneo, consumista de rede social, consumista de comprar, consumista de querer aparecer, tá? Então, essas ferramentas nos bombardeiam diariamente com aquilo que ouvimos e vemos. E existem pessoas especializadas no mundo para fazer com que esse objetivo seja atingido em nós. Existe uma ciência, ok, queridos, que está sendo muito estudada nos últimos anos, que se chama neurociência. A neurociência tem um objetivo que é entender o cérebro humano, e uma das características mais marcantes desta neurociência são os avanços tecnológicos em imageologia, ou seja, aquilo que a imagem faz em nós. A neurociência está estudando isso com afinco, ok? Que permite o quê, queridos? Uma investigação mais profunda sobre a influência das imagens na nossa mente e nas nossas vontades. É aquilo que eu falei para vocês, o que nós estamos vendo, ok?
Isso teve início por volta mais ou menos de 2002, essa pesquisa, na verdade, ela começou a se acelerar, ok? Mais ou menos em 2002, onde foi criado um laboratório em Harvard, uma universidade de extremo conceito nos Estados Unidos, uma das principais do mundo. Esse laboratório chama-se Laboratório da Mente do Mercado. Olha que interessante, tá? E se chama, como se chama então esse estudo? Neuromarketing. É aquilo que estuda o que a gente vê e o que a gente ouve, e que mexe e aguça com aquilo que nós queremos fazer, tá? O principal objetivo disso é estudar o comportamento do nosso cérebro, da nossa mente, diante daquilo que nós estamos vendo de maneira global. Como assim, de maneira global? No nosso dia a dia. O que nós estamos vendo na rua, o que nós estamos vendo no supermercado, na farmácia, na loja, no banco, na internet, na televisão, na rede social, ou seja, em tudo que diz respeito ao nosso dia a dia. Queridos, os principais métodos de imagiamento, tá, utilizados são medir o nível de oxigenação do sangue no cérebro. Quando uma imagem faz efeito em nós, o nível de oxigenação aumenta. Significa que algo está acontecendo, nós estamos sendo atraídos por aquilo. Os caras conseguem mapear isso através de ressonância magnética. Outra coisa, através de atividade cerebral. Lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente vê é onda eletromagnética de luz, através do quê? Daquilo que a gente enxerga? Eles mapeiam essas ondas eletromagnéticas no cérebro para ver o que está atingindo, o que a gente deseja e o que a gente não deseja. Eu estou falando de maneira geral, tá? Isso é bem complexo. E também, queridos, através de uma outra técnica que chama rastreador ocular. É o foco naquilo que o nosso olho está vendo. O nosso olho faz movimentos imperceptíveis, ok? Que essa técnica de rastreamento ocular percebe onde os nossos olhos estão o quê? Mais desejando e mais olhando e mais vendo. E nos atraindo, tá? É coisa que muitas vezes nós não percebemos. Ok, queridos, diante disso tudo, então, descobriu-se, por exemplo, vou dar um exemplo prático, que o comportamento, tá, do consumo não é explicado exclusivamente, essas pesquisas todas têm evidenciado o seguinte, o comportamento do consumo não é evidenciado exclusivamente com base a estímulos e necessidades do que nós estamos vendo e ouvindo. A maior parte é. Mas também existe um outro agente que influencia o comportamento de consumo. Sabe o que é? É o caráter de aprendizado da pessoa ao longo da sua vida. Olha que interessante. Então está se descobrindo, através dessa técnica, que o nosso caráter, a base do nosso ser, também influencia aquilo que nós estamos o quê? Vendo e ouvindo. Aqui eu quero trazer uma parte prática. Queridos, nós temos que ser o quê? Trabalhados diariamente no nosso caráter pela palavra de Deus, através do Espírito Santo agindo em nós. Porque na hora que nós formos, que nós estamos sendo submetidos diariamente, através desses caras com essas técnicas avançadas aí, para invadir, através dos nossos olhos, do que nós ouvimos, invadir a nossa mente, a nossa vontade, o nosso caráter tem que estar firmado aonde? No Senhor. Acontece que um caráter que não está firmado em Deus, está firmado aonde? Nas coisas do mundo. Então é atraído pelas coisas do mundo, ok? Nossas emoções exercem influência gigantesca nas nossas escolhas, daquilo que vemos e ouvimos, ou seja, as imagens e os sons atraem as nossas emoções, mexem com as nossas emoções. Por isso, quer ver um outro exemplo prático? Por isso que é muito utilizado hoje o branding sensorial. Pesquisa isso que você vai ver, no qual os sentidos são seduzidos por um conjunto de coisas, imagem e som, tá? Imagem e som, ok? Então, as influências, o que acontece? Elas são tão grandes que tornam os nossos atos
Não uma ação, nossos atos não se tornam uma ação onde a gente pensa e reflete naquilo, mas os nossos atos começam a ser o quê? Instantâneos, pautado naquilo que a gente está vivenciando nas nossas emoções. Quer ver um exemplo? Novelas, filmes, propagandas, seriado de TV, ele vai relacionar o quê? Aquilo que a gente vê e ouve. Então, músicas estão relacionadas a imagens fortes, e aquelas imagens prendem a nossa atenção, aquele som também, e a gente deseja ver cada vez mais e mais aquilo, e consumir cada vez mais e mais aquilo. Entenderam? É o branding sensorial, trabalha com isso na gente, tá? Estou falando isso, gente, porque nós temos o quê? Que buscar aquilo que Jesus falou, buscar a palavra de Deus, buscar as coisas do alto, cada vez mais. Os sentidos, então, queridos, eles se posicionam da seguinte forma: somos atraídos 58% do que nós enxergamos, 45% do que nós ouvimos, 58% do que enxergamos, 45% do que nós ouvimos, 41% do cheiro, odor, somos atraídos por isso também, 31% por sabor, tá? Paladar, né? E 25% pelo que as nossas mãos tocam. Então, vocês estão vendo a grande importância de visão e audição? Ou seja, né, queridos, aquilo que vemos e ouvimos no nosso dia a dia determina as nossas ações, certo, queridos? Eu quero terminar dizendo o seguinte: tudo que a gente vê é processado pelo nosso cérebro através de um sistema de luzes. A gente enxerga cores, porque na verdade é reflexão de luz que entra através de células que nós temos aqui na nossa retina, chamado cones e bastonetes. Elas transformam isso em cor lá no cérebro. Então, tudo que a gente vê aqui, falando mecanicamente o nosso corpo, é uma questão de luz, ok? Frequência luminosa e cores que são processadas no cérebro, tá? E os estudos mostram que quando nós enxergamos as coisas e nós fazemos um julgamento daquilo que a gente vê. Então, se eu ver alguma cena agora, e em 90 segundos eu fizer um julgamento sobre aquela cena, tá? 70% dessa avaliação que eu fiz, dessa imagem que eu estou julgando agora, está baseado nas cores que nós enxergamos. Por isso que hoje existe o quê? Existe o marketing, a atuação na nossa mente para nos atrair a desejos carnais, a desejos do mundo, baseado nas cores. Eu não vou falar sobre isso porque é um assunto longo, tá? Então, cores que nos diz respeito a várias coisas. Eu vou dar um exemplo. O verde é uma cor que diz para nós mentalmente que aquilo lá é positivo. Pode fazer. Está em equilíbrio. Aquilo lá é permitido a você fazer, o verde. Você já observou que quando você vai comprar alguma coisa, na maquininha de cartão, quando você vai clicar o sim, é verde? Hã? Já parou para pensar nisso? E o não é vermelho? Nesse sentido? Pois é. Mas tem a ver com isso, tá? Com aquilo que nos atrai, ok? Então, queridos, é um exemplo que eu estou dando. O vermelho, o amarelo e o laranja, que são cores quentes, por exemplo, nos atrai visualmente para o quê? Para consumismo de compra, de comprar, de desejos carnais, de fome, de apetite. Então, queridos, tudo isso gera influência no nosso ser. E também o que nós ouvimos provoca sentimentos e sensações tristes, sensações felizes, sensações de raiva, depende do que você ouve, provoca isso também. Desejos, sons de relaxamento, sons de tensão, ok? Tudo que a gente ouve. E o que uma pessoa fala para nós também provoca tudo isso. E aí, queridos, então, finalizando, né? Existe uma outra técnica
que quanto mais nós olhamos para a internet, mais nós olhamos para a televisão, mais nós olhamos para as imagens da mídia, eles passam para nós mensagens subliminares. A mensagem subliminar, geralmente, é uma mensagem visual, ela pode ser auditiva, mas geralmente é visual. Pouco abaixo do nosso nível de percepção consciente. São produtos que são passados para nós e que nos seduz. Em 2019, durante a exibição de um programa educativo para um grupo de estudantes de universidades nos Estados Unidos, foi passado para eles, enquanto eles viam um vídeo sobre imagens educativas. Imagens educativas, tá? Dentro dessas imagens educativas, foi colocado subliminarmente, no centro da tela, a palavra Hershey's Chocolate. Chocolate Hershey's. Em pequenos flashes de 20 milissegundos. Ou seja, as imagens não eram perceptíveis ao olho. Mas, é o que eu falei para você, os cones e bastonetes captam a frequência luminosa. Então, os cones e bastonetes captaram aqueles flashes que a gente não via, mas lá eram processados no cérebro. E aí foram o quê? Observar esses estudantes. E nos dias seguintes aumentou o consumo deles do chocolate Hershey. Isso é fato, gente, tá? É assim que nós somos atraídos para o pecado. Por isso, queridos, o que nós fazemos com o nosso corpo? O que nós fazemos com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente fala? Isso são coisas que estão relacionadas ao nosso corpo carnal. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículos 7 e 10. Andamos pelas coisas do Senhor, por fé, por aquilo que a palavra de Deus tem que nos nortear, na nossa visão, no nosso ouvir, no nosso falar, nas nossas atitudes, e não por aquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, porque nós vamos dar conta do que fazemos com o nosso corpo, com as nossas atitudes, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, queridos. Amém, irmãos? Estou finalizando. Vamos continuar semana que vem, vamos prosseguir com os temas. E eu gostaria de saber, né, avançamos um pouquinho aí, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Se ninguém tiver, nós vamos orar para encerrar. Amém, queridos? Sim? Vamos orar então? Muita informação foi falada aqui, depois vocês vão estar revendo o vídeo, né? E a importância disso tudo, né, para nós, que é urgente hoje, nos dias de hoje. Eu vou pedir para o pastor Sidney fazer essa oração para nós encerrarmos. Assim que ele terminar, nós já podemos nos despedir. Amém, irmãos? Boa semana, e Deus nos abençoe, e que nós possamos ficar vigilantes e buscar ao Senhor todos os dias em relação ao que fazemos com o corpo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, porque o Senhor, melhor do que ninguém, conhece o nosso interior. Melhor do que qualquer comunicação, melhor do que qualquer tipo de tecnologia, por mais avançada que seja, o Senhor conhece, Pai. Todas essas coisas, com certeza, em algum grau, pode, sim, nos influenciar negativamente, positivamente. E isso mostra, Deus, o quão complexo que nós, como seres humanos, somos. O Senhor nos criou de uma forma perfeita. No entanto, o homem, por causa do pecado, e nós todos, Senhor, de alguma maneira, percebemos quantas vezes nós, ó Deus, nos decepcionamos, aborrecemos com a nossa própria limitação, a nossa própria finitude, e às vezes chegamos até a nos decepcionar com a gente mesmo. Por isso, Senhor,
tua palavra de graça, de perdão, de amor, de restauração, é o que nos levanta, o que nos motiva e que nos faz olhar para frente, Senhor. Sabendo que o Senhor tem nos dado, ainda aqui nessa terra, a oportunidade, Senhor, de conhecê-lo melhor através dos instrumentos que temos, como a palavra, como louvor, como adoração, como a oração. E o Senhor tem nos permitido, na comunhão com os amigos e irmãos que creem como também nós cremos, dividir, compartilhar, somar, não só o conhecimento, mas a experiência de compartilharmos com as outras pessoas também esse mesmo amor. Obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos realmente aquilo que é da tua vontade. Sim. E que nós, como a gente tem aprendido, ó Deus, a ser feliz com o Senhor. Amém. Sempre da nossa limitação humana e de tudo aquilo que temos vivido. Que o Senhor continue sendo, ó Deus, através da palavra, através de tudo que o Senhor nos dá. A luz para a nossa mente e a alegria para o nosso coração. Fica conosco, que agradecemos e louvamos por esses momentos, pela vida da Sandra, pela vida de todos que estão conosco na sala. E oramos assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.